Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. Se você não sabe o que é o RPG de mesa, ele é um jogo de interpretação de personagens. Um jogo onde um grupo de pessoas se reúnem para construir uma história coletiva. Um jogo muito legal, mas que para poder se tornar mais divertido, ele necessita de cenários apropriados. Estes cenários, eles podem variar, desde uma aventura no estilo The Walking Dead, numa terra, né, tomada por uma moléstia, onde as pessoas se tornam zumbis, até um cenário de terror sobrenatural, onde anjos, demônios e vampiros caminham sobre a Terra e querem dominar o planeta, ou quem sabe uma aventura no estilo anime japonês, né, onde você tem poderes extravagantes, sensacionais, você consegue, sei lá, invocar uma Genkidama. Bom, hoje, no quadro Que Mundo é Este?, nós vamos falar a respeito de um cenário de RPG conhecido como A Lenda dos Cinco Anéis. Se você curte essa pegada de cenário no estilo de samurais, né, mesclado a magia, num mundo hipotético, super legal, fica aqui comigo, e depois da vinheta eu falo mais sobre A Lenda dos Cinco Anéis. Até já! Você ainda está aqui é porque realmente quer saber mais a respeito da Lenda dos Cinco Anéis. A Lenda dos Cinco Anéis, ela é um livro que chegou ao Brasil através da editora New Ordem, né? Ela já está na sua 4ª edição. Este vídeo hoje não é o primeiro vídeo que eu faço falando a respeito da Lenda dos Cinco Anéis. Eu fiz anteriormente 3 vídeos. Nesses vídeos anteriores eu falo sobre toda a história, né, da Lenda dos Cinco Anéis, toda a parte histórica do cenário. Se você perdeu esses vídeos, não fique triste, porque eu deixei aqui no card o link para que você possa ir até a playlist e lá você vai encontrar esses vídeos falando a respeito da história de Rokugan. Rokugan é o nome do império, né, onde a Lenda dos Cinco Anéis se passa, né? Rokugan, ele é um império de samurais, né? E assim, é muito interessante porque esse cenário, ele pega mitologias japonesas, coreana, chinesa, e ele mescla tudo junto com muita magia, né? Com muita criatividade, num cenário, num mundo único, né? Diferente de quase tudo que você possa já ter visto nessa pegada de samurais. E nesse vídeo aqui hoje nós vamos continuar estudando Rokugan, o Império Esmeralda, como é conhecido. Nós vamos falar a respeito da geografia, né, do local, porque é muito importante quando você descreve um cenário numa mesa de RPG que você, narrador, tenha mais ou menos ideia do universo ao seu redor, né? O que é que tem no norte, o que é que tem no sul, o que é que eu vou encontrar, né, se eu avançar um pouco mais em direção aos oceanos. Então, é necessário que você tenha assim uma pegada da geografia do mundo. E hoje nós vamos falar a respeito da geografia de Rokugan. Vamos lá, então? Bora! Bem-vindo a Rokugan. Como eu falei em vídeos anteriores, Rokugan é um reino fictício, onde um vasto império totalmente moldado na história, mitologia, cultura, né, da Ásia Antiga e medieval, principalmente o Japão, né, mas também a China, a Coreia e outros países, tá, inspiraram a criação desse cenário. É uma terra onde samurais, honrados, servos do imperador divino, guerreiam e forjam paz em nome de seus senhores.
É uma terra onde poderosos clãs maiores, cada um composto por várias antigas famílias, trabalham juntos e uns contra os outros, na esperança de realizar seus planos políticos e militares. É uma terra onde valentes guerreiros ou buxis entram em conflito para ganhar o dia para seus clãs no campo de batalha. É uma terra onde devotos sacerdotes Shugenjas oram para a multidão de fortunas, na esperança de conseguirem as bênçãos dos céus para suas terras. É uma terra onde políticos palacianos travam uma infindável guerra de palavras, buscando qualquer vantagem possível para seus clãs. Rokugan é um império de honra e glória, conflito e aventura, horror e mistério. Bom, vamos então falar a respeito da geografia de Rokugan. Rokugan, ele tem uma geografia bastante diversificada, indo de grandes cordilheiras, né, a campos férteis, passando por oceanos imensos, tá? E toda essa geografia ela é formada por um clima, né, que é em sua maior parte temperado. Se você lembrar, né, das aulas de geografia no ensino fundamental e médio, você sabe que no nosso planeta Terra, né, nós temos vários tipos de clima. Nós temos o clima equatorial, o clima tropical, o clima temperado, né? E como Rokugan se passa num cenário bastante parecido com a nossa Terra, né? Então, quando a gente utilizar o termo clima temperado aqui, nós estamos realmente nos referindo a um clima bastante parecido com o clima temperado aqui da Terra. Aqui na Terra, né, o clima temperado é aquele clima que fica entre os trópicos e o Equador, tanto no norte, né, quanto no sul. E nessa faixa estreita entre os trópicos, trópico de Capricórnio embaixo, trópico de Câncer em cima e o Equador no meio. O Equador é aquela linha imaginária que divide a Terra ao meio. Então, lá próximo ao Equador fica o clima equatorial, que é o clima mais quente, onde há chuvas, né, muito fortes, muito intensas. Subindo mais para cima ou descendo, o clima vai modificando, você vai se aproximando dos trópicos, né, onde ocorre o chamado clima tropical. Aí existe o clima tropical do sul, que é próximo ao trópico de Capricórnio, e o do norte, que é próximo ao trópico de Câncer. No meio, né, entre eles, existe o clima temperado. Esse clima temperado, as características dele são as seguintes: eles têm muito bem definidas as estações do ano, né? É um clima onde as estações do ano elas são muito bem definidas. Você sabe quando é verão, você sabe quando é inverno, porque normalmente no verão, né? O verão ele é bastante quente e o inverno costuma ser frio a ponto de nevar. Países que são encontrados, né, nessa região são, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, entre outros, né? Então, esses países, eles possuem o clima temperado, né? No caso de Rokugan, o clima deles temperado é bem mais acentuado do que o clima aqui da Terra, porque ele possui um longo, né, mais moderado verão, ou seja, o verão não é tão quente quanto acontece em outras regiões, né, do planeta. Mas ele possui assim, um inverno surpreendentemente intenso, né, bem mais intenso do que o inverno das regiões temperadas do nosso planeta, da Terra. Lá em Rokugan, a Rokugan continental, né, que é a parte de Rokugan que fica no continente, porque existem ilhas, né, pequenas ilhas cercando lá a região. Ela experimenta significativas nevascas durante os meses de inverno, ou seja, neva bastante, né, chega a ser difícil se locomover de uma região para outra do continente por conta, né, dessa imensa quantidade de neve que cai durante o inverno. Antes da gente falar mais a respeito da geografia de Rokugan, eu achei interessante relembrar com vocês,
né, também lá das nossas aulas de geografia, a chamada Rosa dos Ventos, né? Então, a Rosa dos Ventos, que é esse desenho aqui, ela foi criada, né, para poder ilustrar os chamados pontos cardeais, né? Esses pontos cardeais, eles são utilizados para localização no espaço. Então, você tem aqui acima o norte, abaixo o sul, você tem o leste, né, o oeste, que é onde o sol se põe, e o oeste, ou desculpa, onde o sol nasce, e o oeste, né, que é onde o sol se põe. Então, esses são os 4 pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste, oeste, as 4 direções básicas. Mas entre elas existem os chamados pontos colaterais, né? Por exemplo, entre o norte e o oeste existe o noroeste. Entre o norte e o leste existe o nordeste. Entre o sul e o oeste, o sudoeste. E entre o leste e o sul, o sudeste. Então, essas são as direções, toda vida que eu falar. A direção norte, a direção sudeste, a direção, né, que eu vou falar bastante no vídeo a partir de agora. Então, você vai ter mais ou menos ideia de qual direção eu estou falando, né? Então, se eu falar noroeste, noroeste é para cima e para minha, para cima e para minha esquerda. Então, inclina aqui, né, um ângulo de 45 graus entre as duas direções principais, né? Você observa, ó, que entre o norte e o leste, entre, né, 2 pontos cardeais, há 90 graus. Entre um ponto cardeal e um ponto colateral, 45 graus, né? Isso, lembrando também lá das aulas de ângulos, né? Tudo isso é utilizado para ajudar, né, na sua localização dentro do mapa de Rokugan, assim você vai poder ter mais ou menos ideia de onde fica cada coisa no seu campo. Vamos então agora falar sobre a geografia, mais sobre a geografia de Rokugan? Vamos lá. Então, entre os mais notáveis acidentes geográficos de Rokugan, nós temos as 2 grandes cordilheiras que dividem, né, o continente. A primeira, ela é conhecida como a Grande Muralha do Norte, ela serve como fronteira setentrional. Quando você ouvir esse nome setentrional, isso é sinônimo de norte, né, ou seja, a parte superior lá em cima do mapa, né. Então, a grande Muralha do Norte, ela divide, né, Rokugan, fazendo fronteira entre os clãs Fênix, Unicórnio e Dragão, tá certo? Mais além dessa cordilheira, existem uma vasta campina, não, vastas áreas planas, e essas vastas áreas, elas já não fazem mais parte, né, do território de Rokugan. Elas são habitadas por bárbaros gaijins. Se você acompanha os nossos vídeos nas aulas anteriores, você sabe que os gaijins são aqueles povos que não fazem parte do Império de Rokugan, né? Eles são considerados como bárbaros. Além da Grande Muralha do Norte, existe a Espinha do Mundo, também chamada de Seikitsu. A Espinha do Mundo, ou Seikitsu, ela é tão grande, é uma cordilheira tão grande, que ela divide Rokugan exatamente ao meio, né? Então, essas são as duas cordilheiras que existem, né, dentro do território, dentro de Rokugan. Outra coisa interessante, né, sobre a Espinha do Mundo, né, é que essa imensa cordilheira, apesar dela apresentar várias passagens ao longo da sua estrutura, no seu centro, né, na parte onde ela é mais vasta, existe uma única passagem, né. Por muito tempo, essa passagem, ela foi conhecida como o Estreito de Beiden, e ela ligava as terras do clã Escorpião ao clã Unicórnio, né? Depois da Guerra dos Espíritos, né? Se você não sabe, foi a Guerra dos Espíritos, dá uma olhada lá na história de Rokugan, dá uma olhada lá no card que eu deixei, tá? Mas essa guerra que aconteceu, né, dos espíritos, aconteceu porque os
os seres do paraíso celestial, as divindades, né, os camis, eles acabaram destruindo o Estreito de Beyda durante a guerra, e tempos depois, para poder compensar isso que eles tinham feito, eles criaram mais ao norte um novo estreito, né, que ficou conhecido como Seikitsu, ou seja, espinha do mundo. E esse novo acidente geográfico, né, esse novo estreito, ele agora ligava as terras de Escorpião às terras de Leão, né, e não mais as terras do clã do Unicórnio. Já entre as fronteiras oeste e noroeste, né, ficam as vastas terras do deserto das areias ardentes. Muitos reinos estranhos, povos, né, povos também estrangeiros vivem, né, além das areias ardentes, nessa região deserta. Mas os Rokuganes, eles pouco sabem a respeito desses povos, eles não costumam travar em contato, né, com os moradores do deserto das areias ardentes. Mas lá no lado ocidental dessa fronteira, né, existe a chamada floresta Shinomen. Essa floresta dizem ser o lar, né, de fantasmas ancestrais, e também dizem que ela abriga criaturas assim estranhas, místicas, né, extremamente poderosas. Uma das criaturas, né, que dizem estar presente na floresta Shinomen são as lendárias Nagas, né? Se você também assistiu os vídeos anteriores, você sabe que as Nagas, elas eram um povo que existia antes dos seres humanos, né? Eles eram um povo que eles eram metade inferior serpente, metade superior humana, e eles tinham uma consciência coletiva, né? Eles acabaram optando por adormecer em conjunto, né? Eles vivem adormecidos, aguardando o momento em que uma grande tragédia cósmica possa vir a acontecer, e aí eles possam acordar para que seu conhecimento, né, as suas habilidades possam ser aproveitadas durante esses períodos trágicos da história do universo, né? Como se você viu nos vídeos anteriores, várias vezes eles tiveram que despertar, né, para poder lutar e depois optar por retornar ao seu sono sagrado novamente. Então, acredita-se que essas espécies sobreviventes dessa nobre raça estejam lá, né, adormecidas na floresta de Shinomen. Assim como o Rokugan ignora, né, os povos e as criaturas que existem no deserto das areias ardentes, também eles não gostam muito de ter contato com a floresta Shinomen, né? Eles preferem deixar que os espíritos ancestrais, as criaturas místicas que lá existem, vivam em paz, né? Mas existe um reino a sudoeste que esse Rokugan não consegue evitar ignorar a existência dele, embora muitos, né, das pessoas que vivem em Rokugan quisessem poder fazer isso. Estamos falando exatamente das terras sombrias. As terras sombrias, para quem vinha acompanhando a história de Rokugan, é uma região, né, que fica a sudoeste do reino de Rokugan, né, e que ela foi criada quando Fuleng, o Kami Negro, ele caiu, né, quando ele caiu do céu em direção à Terra, ele conseguiu atravessar as realidades dos planos existenciais e criar um poço que ligasse o nosso mundo ao Jigoku, que é o reino do mal. E por esse poço, constantemente, né, sobe monstros, demônios, como os Onis, a mácula, né, toda a maldição ao redor daquele poço criou o que hoje é conhecido como as Terras Sombrias. E a parte de Rokugan que faz fronteira com as Terras Sombrias é exatamente o clã dos caranguejos. Então, o clã do caranguejo, ele é o eterno guardião, né? Ele fica constantemente patrulhando, né, a fronteira entre as Terras Sombrias
e Rokugan, lá do alto da muralha Kaiô, né, que é a mais forte, a mais importante fortificação do reino, o caranguejo vigia, né, as fronteiras e evita, né, que as criaturas geradas nas terras sombrias invadam, né, o território de Rokugan. As terras do clã caranguejo são, na sua grande maioria, rochosas e montanhosas. Isso dificulta a produção agrícola desse clã. Apesar das águas da Baía do Peixe Terremoto suprirem o clã de frutos do mar, né? Eles têm um problema crônico com a questão alimentar, não conseguem, né, alimentos suficientes para poder se manter. E aí eles precisam importar comida de outros clãs, né, do Império. Outro grande problema, né, que dificultou mais ainda a produção de alimentos é que muitas regiões do clã, né, muitas das terras do clã, elas foram conquistadas durante incursões de demônios vindo da Terra Sombria. Os demônios, eles se apropriaram das terras, né, do clã caranguejo, maculando, né, todas as regiões. E mesmo aquelas regiões que o clã conseguiu recuperar, trazer de volta, quando ele trazia de volta aquelas terras, elas não passavam de desertos, sem vidas, porque a mácula, né, já havia destruído tudo de bom que podia existir ali. Então, o clã dos caranguejos, ele convive com esse problema de produção alimentar, né? Vive mais, o que ele consegue mais produzir são peixes e frutos do mar, né? Por conta da Baía do Peixe Terremoto, e importa alimentos de outras regiões. Mas, em compensação, essa região rochosa, né, que forma o clã dos caranguejos, ela é abundantemente rica em minérios, né? Tem uma riqueza mineral assim enorme, principalmente o ferro. E é com esse recurso que o clã do caranguejo ele consegue renda, né, para poder importar alimentos e continuar sobrevivendo. Em contraste com as terras do clã caranguejo, as terras do clã Garça são as mais extensas e mais produtivas de todo o Império de Rokugan. Elas ficam ao sul e ao norte das montanhas Sekitsu, e em ambos os lados são preenchidas por vastos campos de arroz e grãos. Então, comida lá não é problema, né? Eles produzem muito mais do que necessitam, né? Chegam a comercializar seus alimentos, né, as suas produções com os outros clãs de Rokugan. As suas terras, elas cobrem, né, toda a costa que vai do norte, que vai do clã caranguejo até o norte da antiga capital, né, Otozan-Ushi. E isso faz com que ela tenha as maiores cidades portuárias, né, de Rokugan, né, são centenas de cidades portuárias cobrindo toda essa região, né, costeira, e nessas cidades portuárias há barcos saindo e chegando o ano inteiro. Então, o comércio lá nunca para, né, então está constantemente saindo e entrando recursos por essas cidades portuários. Isso faz com que a Garça ela possa se gabar de ser a mais rica, a mais poderosa, né, de todos os clãs maiores de Rokugan. Os castelos, né, os palácios que existem no clã Garça, eles só são superados pelos palácios e castelos da capital imperial. Então, o clã Garça é um dos clãs mais ricos e mais poderosos de Rokugan. As terras do clã Escorpião, elas ficam ao norte do clã Caranguejo, né? E são cercadas a leste e norte pelas montanhas Seikitsu. As cidades do clã Caranguejo, elas não são muito povoadas, né? Elas têm uma baixa densidade, são cidades com pouco povoadas, com muitas florestas,
assim, campos, né? E entre elas, né, cortando as terras do clã Escorpião, está o poderoso Rio do Ouro, que ele funciona como uma artéria comercial, né, cortando todo o império, e isso dá, evidentemente, ao clã do Escorpião, assim, uma grande vantagem, né, estratégica. Ele também é famoso pelas suas pousadas, né? As casas de chá do clã Escorpião são as mais famosas de Rokugan. Então, se alguém quer realmente assim tomar chá, relaxar, descansar de forma confortável, as pousadas do clã Escorpião são as mais indicadas. Isso com certeza deve ter a ver com o fato do clã Escorpião desejar que os seus visitantes estejam sempre relaxados e confortáveis, claro, né? Para não perceberem as coisas que estão realmente acontecendo ao seu redor. Bem esperto esse clã Escorpião, você não acha? Também se deve levar em consideração que nas terras do clã Escorpião fica uma das maiores cidades do Império de Rokugan, que é a Ryokowari, né? Uma cidade muito importante, onde o comércio é muito extenso e ela é também, sim, muito rica. No Nordeste, né, cercado de cadeias, de colinas e grandes planícies, ficam as terras do clã Unicórnio. O clã Unicórnio, ele possui uma grande extensão de terras, tá, desocupadas, não possui muitas cidades. Por quê? Porque a maioria dos habitantes do clã Unicórnio, eles preferem manter o hábito de nômades que eles tinham anteriormente, antes de retornarem para o Império. Então, eles não se ocupam muito em construir cidades, né, já que eles vivem mais se deslocando de uma região para outra. É claro que eles possuem vários vilarejos agrícolas, né, onde é plantado, né, comida para que o clã possa se alimentar, né, e possui também assim minas de diamantes, que é de onde eles retiram o dinheiro suficiente, né, riqueza para poder subsistirem. Mas a vida deles é realmente transitar de uma ponta para outra de seus domínios, né? Lembrando que eles fazem também fronteira com o grande deserto das areias ardentes, né? Então a gente tem que estar sempre de olho bem aberto para evitar, né, que povos vindo dessa região acabem adentrando, né, nos domínios do Império Esmeralda. Falemos agora a respeito do clã Leão. O clã Leão é oficialmente o principal rival do clã Garça. A terra do clã Leão fica no centro-norte do Império, né, imensas planícies, né, praticamente não existe florestas no clã Leão, né, o que faz com que eles tenham que cuidar das poucas florestas que tenham com bastante cuidado, porque eles têm uma grande escassez de lenha lá, né, quase não há madeira para aquecer, né? Se utiliza para aquecer, cozinhar e para várias outras tipos de tarefa. Então, há uma política de proteção florestal muito grande, né? Controle, né? Nem tanto proteção, mas mais controle florestal mesmo, para evitar que os recursos de lenha, né, se esvaiam. A produção alimentar do clã Leão é boa, é muito boa, mas esse clã ele sofre porque, apesar dele ter vastas planícies onde os grãos podem ser plantados, ele não tem, na realidade, pessoas para trabalhar. Isso porque o clã Leão é, na sua íntegra, um clã marcial. Então, a maioria dos homens do clã, eles estão no exército, tá certo? Então, por conta disso, os poucos que trabalham com a produção de alimentos, eles não dão conta de produzir alimentos suficientes para sustentar suas famílias e sustentar também os homens que fazem parte dos exércitos do clã Leão. E isso faz com que o clã Leão, né, não seja tão rico quanto ele poderia ser.
para compensar, né, essa carência alimentar, ele importa alimentos e ele faz isso através dos recursos que ele tem, as minas, né, de ferro, de diamante que ele tem na sua parte, onde ele encontra com as montanhas Seikitsu. Então, nessa região, né, existem minas e esses minerais que são retirados, eles são utilizados para compensar, né, os problemas financeiros, não diria financeiros, mas alimentares do clã. E nessa região, né, onde existem essas minas, você pode ver grandes alcateias de leões, né, selvagens passeando pela região. É graças a essas alcateias que foi dado o nome ao clã, né, Clã Leão. E é interessante porque esses leões eles são encontrados apenas nessa região e não em outros territórios de Rokugan. As terras do Clã Dragão, por sua vez, elas ficam separadas das terras do Leão pelo Rio do Mercador Afogado. Elas são, em sua grande maioria, bastante montanhosas, né, com imensos picos, altos picos cobertos de florestas naturais. Isso porque ela faz, né, as suas terras são adjacentes à Grande Muralha do Norte. Essa geografia, né, do Clã Dragão, ela é muito interessante porque ela faz com que seja quase impossível qualquer grupo adentrar as terras do clã sem permissão. É uma defesa natural que o Clã Dragão tem, né? Muitos que tentaram, eles falam a respeito de estradas que desaparecem do nada, como se fosse magia, né? Falam a respeito de locais difíceis de serem ultrapassados. Enfim, apesar dessa estrutura rochosa ela ser bastante útil na questão de defesa, ela faz com que o Clã do Dragão tenha uma grande escassez de produção de alimentos, simplesmente não há onde plantar, né? Então, isso faz com que o Clã do Dragão seja o clã maior, mais pobre de Rokugan e totalmente dependente da ajuda de outros clãs nessa questão da alimentação. Espremida no canto nordeste de Rokugan ficam as terras do clã Fênix, separado do resto do reino por duas pequenas cordilheiras. Ao norte, fazendo fronteira com as terras do dragão, fica as montanhas da Fênix. E ao sul, fazendo fronteira com o Otozan-Uchi, ficam as montanhas do arrependimento. Entre as duas cordilheiras, há uma estreita região plana, né, que serve como entrada e saída de todo o comércio do clã Fênix com o restante do reino. Também nas terras do clã Fênix ficam a grande floresta assombrada, a Izawa Mori. Dizem que nessa floresta há espíritos de fantasmas, há também criaturas lendárias, enfim. E essa floresta ela fica no território do clã Fênix. Isso talvez justifique o porquê da ligação tão forte deste clã com a magia, né? A maioria dos grandes shugenjas do reino, eles vêm, né, do clã Fênix. Outra coisa interessante é que a maioria das cidades e a maioria dos castelos do clã, eles ficam nas costas, né, do território. No entanto, apesar de ter uma grande construção costeira, o clã Fênix ele não tem muitos portos, né? Ele tem pouquíssimos portos, na verdade, porque a sua encosta, né, ela é muito íngreme, então da terra para o mar, né, há grandes descidas, grandes depressões, quedas, e isso inviabiliza, né, que o clã Fênix possa competir com o clã Garça pelo domínio costeiro de Rokugan. No sul do continente ficam as ilhas de Seda e Especiaria, aonde o clã Louva-a-Deus resolveu fazer o seu lar. Ao contrário
de todas as outras partes de Rokugan, as terras do clã Louva-a-Deus, elas possuem um clima tropical. Isso dá a elas florestas exuberantes, né? Produção de vegetações exóticas, né? Que não existe em nenhuma outra parte do reinado. Também isso propicia a existência de um tipo de vida, né? Bem diferente. Então, a presença de pássaros coloridos, macacos, cobras constritoras, enfim, um leque de seres vivos que só prosperam nessa região do clã Louva-a-Deus. No entanto, tanta exuberância, né, faz com que o clã Louva-a-Deus ele tenha pouquíssimas terras próprias para a agricultura. A maioria das terras dele é tomada por florestas. Então, ele conta realmente para assim sobreviver, né, a questão alimentar, com recursos do mar, né? Então, ele costuma se alimentar mais de peixes, né, e de outros frutos do mar. Então, gente, essas são, né, os principais acidentes geográficos e habitats naturais, né, que existem ao longo do território de Rokugan. Posso ter deixado um ou outro acidentezinho de fora, mas Rokugan é um império enorme, então qualquer coisa, se eu tiver esquecido de alguma coisa, coloquem aqui embaixo nos comentários, tá? Eu vou ter o maior prazer de depois conversar com vocês a respeito disso. Espero que vocês tenham compreendido como fica dividido Rokugan, que tenham entendido mais ou menos como é a geografia e como é o clima, o relevo de cada um dos clãs maiores, né? O que faz com que Rokugan seja um lugar, assim, com vários tipos de culturas e vários tipos, né? Cada clã, ele tem uma forma diferente de viver, propiciada pelos locais onde eles habitam. Isso torna cada clã tão especial, tão único, tão diferente. Então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês a respeito da geografia de Rokugan. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito da sociedade, da cultura Rokugani. Então, eu espero contar com a sua presença aqui para o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, coloca aí nos comentários, curte, compartilha, para que outras pessoas também possam ficar conhecendo a geografia desse grande império. Se é a sua primeira vez aqui comigo, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber outros vídeos. E se esse é o seu primeiro vídeo de Rokugan, não esqueça de dar uma olhada nos links que fica no card e na tela final. Vai levar você aos outros vídeos onde eu falo sobre a história deste lindo cenário. Muito obrigada pela sua atenção. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!